Após a primeira triagem e entrevista inicial, se o score total no MCHR estiver entre 3 e 7, deve-se aplicar a entrevista de seguimento, chamada MCHR-VF, que é a segunda etapa do processo. Essa entrevista tem como objetivo obter informações adicionais sobre as respostas de risco. Caso o score da consulta de seguimento permaneça maior ou igual a 2, a triagem da criança é considerada positiva, e ela deve ser encaminhada para avaliação diagnóstica. Se o score da consulta de seguimento for entre 0 e 1, a triagem é considerada negativa, e não é necessário prosseguir para encaminhamento. A entrevista de seguimento do MCHR consiste em revisar apenas as perguntas em que a criança inicialmente falhou no questionário. Durante a entrevista, o objetivo é se aprofundar nas respostas anteriores para verificar se a pontuação se mantém ou diminui. Após o preenchimento do MCHR pelo familiar, o profissional deve pontuar o instrumento conforme as instruções fornecidas. Em seguida, os itens em que a criança falhou devem ser selecionados para reaplicação na entrevista de seguimento. Apenas esses itens precisam ser reaplicados. Cada página da entrevista corresponde a um item do questionário original. Durante a aplicação, o entrevistador deve seguir o fluxograma, fazendo perguntas até que o item seja marcado como passou ou falhou. Caso o familiar responda, talvez, a alguma pergunta, o entrevistador deve perguntar o que ocorre com maior frequência, se sim ou não, e continuar a entrevista conforme a resposta indicada. Em itens em que é possível escolher a resposta, outro, cabe ao entrevistador avaliar se a resposta se encaixa em passou ou falhou. As respostas devem ser pontuadas na página de pontuação do MCHR-VF, que segue a mesma estrutura do questionário original, substituindo sim ou não por passou ou falhou. Vamos para um exemplo. Após realizar a triagem inicial com o MCHR, Theo apresentou um score de 3 pontos, o que indicou a necessidade de realizar a entrevista de seguimento. As perguntas nas quais ele não passou na triagem inicial foram as perguntas 2, 8 e 13. O entrevistador iniciou com a pergunta 2. Você informou que já se perguntou se o seu filho pode ser surdo. O que o levou a esse pensamento? A mãe respondeu que, às vezes, Theo parece não ouvir as pessoas ao redor. Para confirmar, o profissional de saúde questionou: seu filho frequentemente ignora sons ou pessoas ao redor? A mãe confirmou que Theo frequentemente ignora as pessoas. O entrevistador marcou a pergunta como falhou, e somou um ponto. Após isso, o profissional verificou se Theo já havia realizado um exame auditivo, e a mãe confirmou que não. O entrevistador então passou para a pergunta 8. Seu filho se interessa por outras crianças? A mãe respondeu prontamente que não, como havia indicado na entrevista inicial. O entrevistador continuou o aprofundamento e perguntou: quando vocês estão na pracinha ou no supermercado, seu filho geralmente responde perguntas de outras crianças? A mãe respondeu que sim, mas parecia incerta sobre como Theo respondia. Para ajudar, o entrevistador apresentou exemplos específicos. Seu filho brinca com outra criança? Fala com outra criança? Balbucia ou faz barulhos com a boca? Olha para outra criança? Sorri para outra criança? Primeiro fica tímido, mas depois sorri? Fica animado com a presença de outra criança? A mãe respondeu sim para as duas primeiras perguntas, indicando que Theo interage, mas de forma limitada. Para confirmar a frequência dessas interações, o entrevistador perguntou: ele responde a outras crianças mais da metade das vezes? A mãe confirmou que sim. Com base nisso, Theo foi considerado como passou, na pergunta 8, não somando nenhum ponto após o aprofundamento. Por fim, o entrevistador passou para a pergunta 13. Seu filho já anda sozinho? A mãe respondeu que não, confirmando a mesma resposta da triagem inicial. A pergunta foi marcada como falhou, somando mais um ponto. Após a entrevista de seguimento, o score de Theo foi recalculado. Ele falhou em 2 itens, a pergunta 2 e a pergunta 13, totalizando 2 pontos. Mesmo com um ponto a menos do que na primeira etapa, o resultado foi considerado positivo. Pois a entrevista de seguimento é considerada positiva se a criança falhar em 2 ou mais itens. Nesses casos, é recomendado que a criança seja encaminhada para avaliação diagnóstica.
Caso a triagem seja negativa, ou seja, se a criança falhar em no máximo um item na entrevista de seguimento, não há necessidade de encaminhamento. Esse cuidado garante que potenciais sinais de TEA sejam identificados e tratados precocemente, promovendo melhores resultados no desenvolvimento infantil.